Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, lendo o livro O Erro Milenial, do Dr. Roger Dixon, publicada e traduzida pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 8, cujo título é Existem 10 tribos perdidas? Já lemos metade do capítulo, estamos analisando alguns profetas, vamos analisar agora Ezequiel, de 597 a 575 a.C. Ezequiel profetizou junto ao rio Quebar, na Babilônia, durante o cativeiro naquele país. Capítulo 1, versículo de 1 a 3. Ele vaticinou que Deus iria multiplicar toda a casa de Israel e fazer com que suas cidades fossem habitadas. Está no 36:10. Profetizou que Israel seria tomada de entre as nações para onde tinha sido levada. Está no 36:24 e no 39:27. Em Ezequiel, capítulo 37, Deus disse ao profeta que profetizasse aos ossos secos em um vale. Está no 37, versículo 4. À medida que Ezequiel profetizava aos ossos, estes se levantaram. A carne cresceu sobre eles e o vento os fez respirar. Está no 37, de 7 a 9. Deus disse a Ezequiel que aqueles ossos representavam, abre aspas, toda a casa de Israel, fecha aspas, 37:11. Falando sobre a restauração de Israel, Deus disse, abre aspas, vos trarei a terra de Israel, fecha aspas. Está no 37:12. Lembre-se, Ezequiel profetizou durante o cativeiro na Babilônia. Estas profecias diz que toda a casa de Israel, todas as 12 tribos seriam levadas de volta à terra da promessa. Disse também Deus a Israel, abre aspas, toma um pedaço de pau, escreva nele, para Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de pau e escreva nele, para José, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Fecha aspas. Está no 37:15. No 37:15. Ezequiel deveria unir aqueles dois pedaços de pau em um só. Deus estava dizendo que reuniria os dois reinos e os faria voltar à sua terra, no 37, 19 a 22. Voltaria não como dois reinos separados, mas como um reino unido. Ezequiel termina sua profecia aos judeus prometendo que herdaria novamente Canaã. No capítulo 47, versículo 13, ele registra a promessa de Deus aos atônitos judeus. Abre aspas. Assim diz o Senhor Deus, este será o termo pela qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. Fecha aspas. No capítulo 48, versículo de 1 a 7 e de 23 a 29, ele nomeia todas as 12 tribos que deveriam herdar novamente a terra. Nenhuma ficaria perdida. Vamos analisar Zacarias, de 520 a 490 a.C. Zacarias disse que Deus salvaria a casa de Judá e a casa de Israel. Está no 8:13 e no 9, de 13 a 16. Judá e Efraim voltaria. Está no 10, 6 e 7. Seriam tirados do Egito e da Assíria. Está no 10, 10. Subtítulo: Departamento de Perdidos e Achados. Não há dúvida de que Deus prometeu restaurar toda Israel à terra da promessa. A grande questão a ser respondida é esta. Deus levou um remanescente de todas as tribos de volta à Palestina depois do cativeiro babilônico e antes de
estabelecimento da igreja, como prometera. Os pré-milenialistas dizem que essas profecias não foram cumpridas ainda, mas o serão quando Cristo voltar para restabelecer o seu reinado milenial. A Bíblia diz que tais profecias já foram cumpridas. O primeiro retorno, liderado por Serbazar, teve lugar em 536 a.C., Esdras, de 1 a 6. Quando esse grupo chegou à Palestina, as escrituras dizem, fecha aspas, os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo habitaram nas suas cidades, como também todo Israel. Esdras 2:70. Depois de completada a reconstrução do templo, Esdras registrara estas palavras, abre aspas, os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de Israel. Fecha aspas. Esdras 6, 16 e 17. Eles ofereceram 12 cabritos pelas 12 tribos presentes. Nenhuma ficou perdida. Uma remanescente de todas voltou. Deus não afirmou em lugar algum que todos os membros de cada tribo iria voltar. Ele prometeu e cumpriu que apenas um representante voltaria. Isaías 11:11. Esses 12 cabritos foram oferecidos pelos representantes de todas as tribos, as 12 tribos, o remanescente de Israel. Esdras levou de volta o segundo grupo de judeus do cativeiro na Babilônia em 457 a.C. Esdras, de 7 a 10. Quando esses cativos chegaram à Palestina, a Bíblia diz que, abre aspas, ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o Israel, fecha aspas. Esdras 8:35. Por que ofereciam 12 novilhos se havia apenas 2 tribos presentes e as outras 10 estavam espalhadas por entre as nações do mundo? Em 1 Crônicos, capítulo 9, acha-se registrado uma lista dos que voltaram depois do exílio na Babilônia. Abre aspas. Todo Israel foi registrado por genealogia e inscrito no livro dos reis de Israel e Judá. Foram levados para o exílio na Babilônia por causa da sua transgressão. Abre parênteses. Isto foi em 586 a.C., fecha parênteses. Os primeiros habitantes, abre parênteses, depois do cativeiro babilônico, fecha parênteses, que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém, fecha aspas, versículo de 1 a 3. Muitos anglo-israelitas de hoje dizem que os Estados Unidos e a Inglaterra são as tribos perdidas de Efraim e Manassés, que serão devolvidas à Palestina quando Cristo voltar. Mas a Bíblia coloca essas duas tribos na terra da Palestina depois do exílio babilônico e antes da vinda de Cristo. Elas não estão perdidas. Deus as encontrou
2.400 anos atrás e as devolveu à Palestina, como prometera através dos profetas. Outras passagens importantes a serem examinadas é Lucas 2:36, abre aspas. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em idades, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Fecha aspas. A tribo de Asser era uma das 10 tribos levadas para a Síria em cativeiro e supostamente perdida. Se as 10 tribos se perderem e não voltaram à Palestina depois do exílio babilônico, o que vamos fazer com Ana? Ela não sabia que deveria estar entre os que se achavam geograficamente perdidos entre as nações do mundo? Em Atos, capítulo 2, quando a nova aliança foi primeiro pregada, abre aspas, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu, fecha aspas. Versículo 5. Entre eles encontravam-se, abre aspas, partos e medas, fecha aspas. Versículo 9. Como você se recorda, Israel foi levado cativa e colocada nas cidades dos medos. 2 Reis, capítulo 17, versículos 6 e 18, 11. Os da casa de Israel que preferiram voltar depois do cativeiro na Babilônia estavam presentes no dia de Pentecostes, assim como os que tinham decidido continuar morando na terra do cativeiro. Todos ali se achavam, todas as 12 tribos, quando foi apresentada a nova aliança que Deus lhe prometera. Jeremias 31, 33. Hebreus 8, de 8 a 13 e de 10, de 15 a 18. Deus prometera que faria voltar um remanescente de toda Israel depois do seu cativeiro. Isaías 16, 14. E a Bíblia diz que houve justamente isto. Perguntinhas para fixar esse capítulo. Preencha os espaços em branco. As tribos de espaço e espaço compunham o reino do sul de Israel. Quem são essas duas tribos? Preencha o espaço em branco. 2. As datas e localizações escriturísticas dos 3 retornos do cativeiro na Babilônia são espaço, vírgula, espaço e espaço. 3. Mudarei a espaço do meu povo, espaço e espaço, diz o Senhor. Faloeis voltar para a espaço que dei a seus pais. Jeremias 30, versículo 3. 4. Ana, a profetisa, era da tribo de espaço. Lê lá em Lucas 2, 36 e responda aqui. 5. Quando um segundo grupo de cativos voltou em 457 a.C., ofereceram, abre aspas, holocausto ao Deus de Israel, vírgula, espaço, novilhos por espaço, o Israel, fecha aspas. Esdras 8:35. Verdadeiro ou falso? Depois do cativeiro na Babilônia, quando os judeus voltaram à Palestina, ofereceram 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Esdras 6, 16 e 17. Lê lá e responda se isso é verdadeiro ou falso. 2. Amós profetiza especificamente que Deus faria voltar ao cativeiro da Assíria, Egito, Patros, da Etiópia, de Elã e de
Sinear de Amate. Isaías 11:11. Lê lá e vê se isso é verdadeiro ou falso. Partes de todas as 12 tribos habitaram em Judá durante e depois do reinado de Ezequias. 2 Crônicas 30 e 31. Lê lá e responda se é verdadeiro ou falso. 4. 1 Crônicas 9, de 1 a 3, afirma que as tribos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém depois do cativeiro na Babilônia. Verdadeiro ou falso? 5. O termo Judá refere-se geralmente ao reino do norte de Israel. Oséias 1:1, 1 Crônicas 4:41 e 5:17. Leia lá e responda se isso é verdadeiro ou falso. Para discutir. 1. Faça uma lista de todos os pontos geográficos para os quais as tribos de Israel foram levadas, tanto no exílio na Assíria como na Babilônia. Faça agora uma lista de todas as posições geográficas das quais foi profetizado que os cativos deveriam retornar após o exílio babilônico. Para discutir, ponto 2. Explique a profecia de Ezequiel, capítulo 37, onde o profeta usou pedaços de pau para representar Israel e Judá. Obrigado por acompanhar essa leitura e esse estudo da Palavra de Deus. Se você gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam sobre o erro milenial. E se inscreva aí no canal para que mais pessoas possam atingir e aprender a Palavra de Deus. Amém? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Amém?